Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 87. Continuando esta série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, é chegado o momento de falarmos de mais 5 entradas ou capítulos, a saber, entradas ou capítulos de 44 a 48 do livro 7º da obra do Imperador Filósofo. Tradução de referência, aquela que vimos utilizando, de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público. Como sempre, você pode acompanhar esta leitura e este comentário com a transcrição do trecho que é discutido ao longo dos próximos minutos, feita aqui, na área de descrição do vídeo. Então, vejamos o que Marco Aurélio tem a anotar de si para si neste ponto do livro 7º da obra que hoje conhecemos como Meditações. 44. Platão disse: "E terei razão respondendo a esse homem. Enganas-te, amigo, se pensas que um homem, por pouco valor que tenha, deva pesar os riscos de vida ou de morte, em vez de examinar apenas, em todas as suas ações, se procede justa ou injustamente, se como homem de bem ou criatura indigna." Muito bem, nós temos de 44 a 48 algumas citações presumidas ou verificadas de Platão. É um momento em que Marco Aurélio, muito verossimilmente, está revisando suas leituras de Platão e colhendo ali na obra do talvez maior discípulo de Sócrates, ou pelo menos o mais famoso deles, algumas indicações, alguns ensinamentos, algumas palavras de inspiração para a sua própria conduta. O que interessa em Platão a Marco Aurélio, evidentemente, é colher a conduta, o modo de ser de Sócrates. São rasgos da personalidade de Sócrates que aparecem nestes trechos todos que são recolhidos da obra de Platão. Este 44 vem da Apologia de Sócrates, seção 28b, e neste ponto específico, Sócrates está respondendo a uma pergunta que tem a ver com a vergonha que ele poderia ter quanto ao risco de ter assumido uma vocação como a dele. Sócrates, para tentar se justificar diante da assembleia de 500 atenienses, acaba se valendo de um expediente narrativo, por assim dizer, segundo o qual ele, antes de começar a indagar os atenienses a respeito de questões muito complexas, como nós já sabemos, teria ido ao oráculo de Delfos, mais ou menos saber o que ele deveria fazer, perguntar quem ele era. E o oráculo de Delfos teria dito a ele, segundo o que ele nos conta pela pena de Platão na sua Apologia, que ele era o homem mais sábio de Atenas. E ele diz: "Bom, eu não acredito nisso, portanto estou à procura de outros homens mais sábios." Trata-se da ironia socrática, evidentemente que Platão nos traz este Sócrates cheio de uma certa de expedientes, né, retóricos e mesmo existenciais, que nos permitem vê-lo como uma figura de difícil compreensão, uma figura problemática, né? Sócrates foi e sempre será um enigma. Agora, todas estas citações que aparecem neste trecho que nos ocupa no PL MMA 87 têm a ver com a assunção, isto é, o ato de assumir, enquanto filósofo, uma posição que seja própria de um homem propriamente dito. Desculpe-me aqui a repetição, de um homem verdadeiro, isto é, de um aner, de um vir, de um varão. Em todas estas citações, ou em pelo menos 3 delas, está clara a preocupação que havia em Sócrates, ou pelo menos no Sócrates platônico, de mostrar-se como um aner de fato, como um homem do sexo masculino, alguém que está em consonância, por assim dizer, com os valores viris da sociedade ateniense. Então, quando se fala de homem nestes trechos, pelo menos em 44, 45 e 46,
o termo é aner, o termo é vir. Lembremos-nos sempre de que na língua grega havia pelo menos 3 termos, né? Havia aner, que era o homem do sexo masculino, havia gyné, que era a mulher do sexo feminino, e havia anthropos, que era o ser humano em geral, né? Sem a particularização de sexo ou de gênero. E em anthropos é um termo muito usado na filosofia. Trabalha-se muito a noção de que aquilo que vale para o ser humano vale tanto para o homem quanto para a mulher. E de um certo modo há uma crítica que subjaz a diversos momentos em que nós vemos Sócrates sendo atacado, né, de que aquilo que se busca na filosofia na verdade não é particularmente viril, de que o que seria mais viril seriam coisas ligadas à busca pelo dinheiro, pela fama, pelos prazeres do sexo, etc, etc, de que a filosofia, representando pelo menos algo que põe em xeque tudo isso, seria uma coisa própria de garotos, de rapazes, de, enfim, crianças, não de homens do sexo masculino. Então, os termos que aparecem aqui são sempre homem do sexo masculino. Então vejamos o que Sócrates está dizendo, né? Enganas-te, amigo. Ele está conversando com um dos seus acusadores, não sei se Ânito ou se Meleto. Se pensas que um homem, por pouco valor que tenha, por menor que seja a sua condição social, deva pesar os riscos de vida ou de morte, em vez de examinar apenas em todas as suas ações se procede justa ou injustamente. E aqui Sócrates está enfeixando 2 momentos da sua vida. Tanto a sua destacada participação enquanto soldado, enquanto membro daquelas falanges que, segundo a visão democrática, a arte da guerra na democracia, deviam ser integradas por todos os homens que estivessem em condições de lutar, todos os homens de sexo masculino, evidentemente, e que fossem livres, quanto essa profissão que lhe é dada pelo deus do oráculo, de que ele era o homem mais sábio da Grécia. Então, ele fará ali na Apologia uma aproximação entre as duas coisas. Ele diz, vejam, atenienses, eu não abandonei esta minha profissão de filósofo da mesma maneira como não abandonei meu posto quando estava nas fileiras, junto com todos vocês, lutando contra os espartanos. E assim ele vai defender esta ideia de que ele não deveria voltar atrás, ele não deveria levar, ele deveria, sob todo o pretexto, levar adiante essa sua profissão de filósofo, e o que importava justamente era se ele agia justa ou injustamente. E isto que vale para si, vale evidentemente para todo ser humano, não apenas para os homens do sexo masculino. Então aqui, justa ou injustamente, a dikaia é ádica, é justa ou injustamente. Então, se como homem de bem, andros agatu, como o trabalho de um homem de bem, né, erga, e não kaku, de um homem ruim, de um homem mau. Então, ele está fazendo menção aqui à ideia de que aquele que assume de si para si uma alta missão, uma missão que vem dos deuses, aquele que compreende que a virtude é aquilo que deve ser buscado, não deve voltar atrás, deve fazer fincapé, como se diz muito em espanhol, deve fazer fincapé nesta posição e manter-se aí, seja no fronte de batalha, seja enquanto filósofo. Este é um dos momentos em que Sócrates procura demonstrar o caráter específico da sua atividade filosófica e da sua vida filosófica, porque é um estilo de vida, é um modo de viver, não é somente uma exuberância, enfim, retórica, a profissão de filósofo. E ele procura fazer uma aproximação entre esta profissão de filósofo e certas posições que têm prestígio entre os atenienses. Se essa argumentação que ele faz funciona ou não, já é outra questão. De modo que Marco Aurélio traz este trecho para deixar claro que um indivíduo que
esteja plenamente imbuído de agir justamente, não deve pesar os riscos de vida ou de morte naquilo que faz, do mesmo modo como Sócrates não se importou com isso. Na 45 nós temos uma outra citação da Apologia de Sócrates segundo Platão, um pouquinho mais para frente apenas, seção 28e, e já se fala ali com os atenienses. 45. Pois, atenienses, é em verdade assim, o lugar que escolhemos, cuidando ser o melhor, ou onde o nosso general, ou arconte, nos colocou, é preciso mantermos-nos nele, entendo eu, e correr-lhe todos os riscos, sem considerar a morte, nem coisa alguma, senão a desonra. A desonra aqui é um termo ligado a aisros, é um adjetivo substantivado, quer dizer desonra, vergonha, motivos para opróbrio, coisas assim. Então, novamente, aqui nós vemos Sócrates defendendo a sua posição filosófica, defendendo a especificidade da vida que leva, fazendo uma comparação entre aquilo que todos eles já o tinham visto fazer, que era defender a sua posição nas fileiras do exército grego. Ele diz, do mesmo modo como eu respeitei a decisão das assembleias e não fugi da raia, assim que o Deus do oráculo me disse que eu deveria fazer uma profissão de sábio, eu deveria buscar a sabedoria, eu também não fugi da raia, eu também fui atrás daquilo que a minha voz interior, que é o daimon, que é uma espécie de pequeno Deus que fala com ele, ou voz da consciência, me ditavam. Eu fui atrás daquilo que me pareceu melhor, eu agi virtuosamente, do mesmo modo, ou de modo análogo, melhor dizendo, como já tinha agido quando defendi Atenas. Pois atenienses é em verdade assim, o lugar que escolhemos cuidando ser o melhor, ou onde o nosso general nos colocou, aqui as duas possibilidades, há algo de mais universal na sua própria fala, porque ou nós escolhemos o lugar onde estamos por considerá-lo o melhor, ou nós somos colocados ali por outrem, por alguém mais forte, neste caso um arconte ou general, ou um comandante militar, mas pode ser também Deus, né, ou os deuses. É preciso mantermos-nos nele, fazer fincapé neste lugar, que é o melhor, porque há um valor de virtude naquilo que se faz. Né? Entendo eu, é preciso mantermos-nos nele, entendo eu, e correr-lhe todos os riscos, sem considerar a morte, nem coisa alguma senão a desonra. Algo muito próximo daquilo que nós já tínhamos visto na entrada 44, a ideia de que um compromisso de si para si, de seguir a justiça, ou de seguir aquilo que é melhor, ou de buscar a virtude, ou de ir em busca da sabedoria, devem ser coisas muito sérias, muito seriamente levadas até as últimas consequências. Bruna traduz esta passagem assim: a verdade, atenienses, é esta. Quando a gente ocupa um posto, seja por o considerar o melhor, seja porque tal foi a ordem do comandante, aí, na minha opinião, deve permanecer diante dos perigos, sem pesar o risco de morte ou qualquer outro, salvo o da desonra. E aqui nós vemos algo semelhante àquilo que era uma espécie de leitmotiv de Diógenes, que dizia que a morte não é um mal, o mal é a desonra, porque a morte atinge a todos, a desonra a alguns apenas. Então vemos aqui um Sócrates com uma substância existencial bastante marcante, que é algo que nós podemos colher em Platão também, né, nos diálogos platônicos também. Em 46 nós temos uma entrada do Górgias, belo diálogo platônico, lá da seção 512, entre a D e E. Vejamos o que Marco Aurélio coloca aqui, vejamos a transcrição que ele faz. Mas, meu caro, toma cuidado que a virtude e o bem não sejam outra coisa, senão a conservação dos outros e a nossa. Porque a virtude não consiste em vivermos muito tempo e em nos prendermos à vida. O homem, verdadeiramente homem, não deve prender-se à vida, mas sim entregar-se a Deus neste ponto, acreditar no que dizem as mulheres, que ninguém foge ao seu destino
e considerar qual a maneira de aproveitar o melhor tempo que tem de vida. Górgias é um diálogo dos mais importantes de Platão, e ali Sócrates se defronta com 3 interlocutores. O primeiro é o próprio Górgias, que apesar de dar título ao diálogo é, se não me engano, quem fala menos. Depois nós temos Polos, ou Polo, não, dependendo da tradução. E por fim, uma figura que é das mais difíceis com as quais Sócrates terçou palavras, que é Cállicles. Cállicles é um jovem ambicioso que vê naquela profissão de filósofo, naquelas buscas próprias da filosofia, uma série de sintomas de anandria, isto é, de falta de virilidade. Então o que ele diz? Você, Sócrates, não é homem o suficiente, porque se o fosse, estaria buscando aquilo que os homens de verdade, os aner, aner não é, os andra, buscam, que são aquelas coisas que dizem respeito aos prazeres sexuais, aos prazeres próprios do mando, aos prazeres próprios da fama, da celebridade, etc. E aí Sócrates tenta defraudá-lo, tenta desmenti-lo, tenta ir contra aquilo que Cállicles diz, tenta refutá-lo. E embora Cállicles não saia satisfeito dessa contenda, a partir de um determinado momento, ele deixa de responder de boa vontade a Sócrates. Não que a argumentação de Sócrates, neste diálogo dos mais difíceis e dos mais importantes, seja algo totalmente satisfatório. Não me parece totalmente satisfatório, e segundo a indicação de alguns, uma indicação genérica que eu encontrei, por exemplo, em Bernard Williams, Platão sabia de certas deficiências da argumentação socrática. Mas o que me parece é que Sócrates, depois da desistência da capitulação de Cállicles, essa figura que defende o uso da força para tomar aquilo que se considera o melhor, acaba entrando num monólogo e vai defender justamente a sua posição e vai defender a ideia de que não há nada de não viril nas buscas próprias da filosofia. Mas, meu caro, ó Macarie, ó feliz Cállicles, toma cuidado que a virtude e o bem não é exatamente a virtude, é to genaion, isto é, o que é nobre, e kaito agathon, e o bem, o que é bom, não sejam outra coisa senão a conservação dos outros e a nós. Então ele vai dizer que isso de considerar que a conservação de si próprio e dos próximos e dos outros não é algo propriamente nobre, não é algo propriamente bom, e também não é algo propriamente viril. Então, a ideia de que seja preciso conservar a sua vida a qualquer custo não parece a Sócrates propriamente viril, e nem mesmo nobre e bom e boa, no sentido mais geral da coisa. Porque a virtude não consiste em vivermos muito tempo e em nos prendermos à vida. Então, deve estar disposto a despender da sua própria vida, a dispor de sua própria vida, aquele que busca a verdadeira nobreza e o verdadeiro bem, aquele que busca a virtude. O homem verdadeiramente homem, alethos, alethos andra, os homens verdadeiramente homens, não devem prender-se à vida, mas sim entregar-se a Deus. E a Deus aqui como algo que está fora do alcance deste próprio homem. Devem entregar-se ao destino, aos deuses, aqueles que de fato mandam na natureza. Neste ponto, e acreditar no que dizem as mulheres. Vai aqui contrapor uma espécie de sabedoria feminina, aquilo que parece tão viril. Que ninguém foge ao seu destino, não é possível fugir ao seu destino. O destino é algo inexorável, algo que atinge o indivíduo. E considerar qual a maneira de aproveitar melhor o tempo que tem de vida, algo importante na filosofia, como dispor bem do seu próprio tempo, como não fazer um uso errado e irracional da sua própria vida. Então aqui uma passagem do Górgias importante, que também tem a ver com
tanto a ideia de que a filosofia não tem nada de não viril, quanto com a ideia de que a filosofia, se corretamente tomada como modo de viver e se verdadeiramente tomada como algo que nos ensina a viver, nos leva a considerar a qualidade da vida vivida e não o tempo de vida. Longevidade não quer dizer qualidade de vida. É preciso estar pronto para morrer se o que vem adiante é uma vida indigna, é uma vida que não vale a pena ser vivida. 47. Considerar o curso dos astros como o homem que por eles é arrastado, meditar constantemente em como os elementos se transformam uns nos outros. Pensamentos destes purificam-nos das máculas terrestres. Temos aqui uma espécie de interrupção nas ideias de Platão, ou no Sócrates, segundo a lente de Platão, e mais uma vez aparece aquela proposta que é muito comum entre os estoicos, da mirada desde o alto, da visão cósmica. Considerar o curso dos astros como o homem que é por eles arrastado, como um homem que está na mesma dinâmica, que não está para fora delas, dessas dinâmicas que são celestes, né? Meditar constantemente em como os elementos se transformam, metabolé, que é o termo aqui usado, a transformação uns nos outros. E essas fantasias e esses pensamentos, né, pensamentos destes, purificam-nos das máculas terrestres, daquilo que não é bom na Terra, nesta existência que nós temos muito concreta. Então, nós temos uma propriedade humana de uma cerviz que nos permite tanto olhar para cima quanto para baixo. Isto marca a nossa posição intermediária, por assim dizer. Nós temos esta possibilidade de olhar para cima, observar os astros, conhecer o seu curso, entender que eles marcam a passagem do tempo e assim compreendermos no nível profundo o nosso verdadeiro tamanho. Olhar para o céu estrelado é um exercício de humildade, é um exercício de adequação do homem, do ser humano no cosmos. Infelizmente, estamos privados desse grande prazer, desse prazer educativo, nas grandes cidades do mundo moderno. E, infelizmente, não temos esta tradução imediata de nossa pequenez, que é dada pelos astros imensos e sua metabolé, né, e sua transformação própria. 47 aqui em Bruna fica da seguinte maneira: observa o curso dos astros como se os acompanhasses no giro e reflete assiduamente nas mútuas conversões dos elementos. Esses pensamentos lavam a impureza da vida terrena. Então, é uma espécie de resposta para Cállicles, né? Em vez de ficar sonhando com esses bens fugazes, fugidios, e que, quando tomados a peito, acabam tornando os seres humanos em bestas feras, em lobos que lutam por pedaços de carne, considerar o curso dos astros, considerar nossa pequenez, considerar nosso breve instante nesta terra e entender que a vida tem muito de preparação para a morte. 48. Eis aqui um belo pensamento de Platão. Aquele que discorre sobre os homens deve examinar de um ponto de vista elevado todas as coisas terrestres. Rebanhos, exércitos, trabalhos do campo, noivados, discussões, nascimentos, mortes, o tumulto dos tribunais, regiões desertas, povos bárbaros, festas, lutos, assembleias, e a confusão de tudo isto e a harmonia que nasce de tantos elementos contrários. Não há aqui esta passagem de Platão. Não se sabe se ele está fazendo referência a uma passagem que viria antes e o texto está corrompido, é lacunar, se é uma passagem que viria depois e o texto está corrompido, é lacunar, se ele está fazendo referência a alguma coisa que era tido como um texto de Platão, está parafraseando algo que encontraria no corpus platônico, não fica claro. Mas, de todo modo, ele está aproximando aquilo que nós vimos em Platão, em 44, 45, 46, desta perspectiva cósmica, e esta perspectiva cósmica aqui, particularmente no que diz respeito aos seres humanos, no que diz respeito
a nossa pequenez. Um dos exercícios espirituais próprios do estoicismo era justamente tentar observar as coisas desde cima e ver os seres humanos se mexendo, muito pequenos, não para vê-los como formigas que merecem ser esmagadas, mas para perceber como, de um ponto de vista superior, nossa vida é pequena, diminuta, fugaz, nossa vida é, enfim, limitada, como aquele senso de limite dos gregos era necessário de se ter em mente, e assim colocar as coisas no seu devido lugar. Inclusive para você não se irritar demais com o que acontece, para não se entristecer demais com o que acontece, e por aí vai, né? Desse ponto de vista de cima a baixo, nós temos dois advérbios, né? Anothen kato, de cima a baixo, desde cima até baixo. E é necessário observar a harmonia que há nessas coisas pequenas, diminutas. Eis aqui um belo pensamento de Platão: aquele que discorre sobre os homens deve examinar de um ponto de vista elevado todas as coisas terrestres, rebanhos, exércitos, trabalhos do campo, noivados, todas essas coisas que acontecem. A imaginação precisa ir junto, né? Discussões, nascimentos, mortes, o tumulto dos tribunais, regiões desertas, povos bárbaros, festas, lutos, assembleias. Quanta coisa acontece na qual você não tem parte, né? E a confusão de tudo isto e a harmonia que nasce de tantos elementos contrários. Nós temos aqui uma forma do verbo synkosmen, que quer dizer pôr em ordem justamente, arranjar justamente, e é isto que Dona Virgínia de Castro traduz como a harmonia que nasce de tantos elementos contrários. Então, mais um daqueles exercícios da mirada desde cima, da visão do alto. Buscar a perspectiva cósmica é algo que nos devolve nosso tamanho, nossa percepção de tamanho imediatamente. E nos coloca mais próximos da visão que Sócrates tinha de si, ou da sua própria missão, do que da visão dos Cállicles que existem hoje e que advogam o uso da força para obter aquilo que desejam. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 5 entradas, e nós continuamos com nossa leitura das Meditações de Marco Aurélio no próximo vídeo. Um abraço, tchau!